Processo penal parte de uma perspectiva de uma instrumentalidade. É claro que o processo penal é um instrumento a serviço de algo. Um ponto importante é que quando eu falo em instrumentalidade do processo, eu não estou trabalhando aquela concepção civilista lá de Cândido Rangel Dinamarco, que é imprestável para nós. Eu estou trabalhando uma concepção de que o processo é um caminho necessário para chegar numa pena, princípio da necessidade, e por isso ele é um instrumento a serviço do poder punitivo, obviamente, mas também a serviço, essencialmente, do sistema de garantias fundamentais previsto na Constituição. E é por isso que eu crio essa categoria de uma instrumentalidade constitucional, na medida em que este constitucional vai dar o preenchimento da instrumentalidade. Então não é um processo que serve para punir. É óbvio que ele também serve para punir, mas essencialmente a perspectiva é de um instrumento a serviço da máxima eficácia do sistema de garantias previstos na Constituição e na Convenção Americana de Direitos Humanos. É muito importante que quando vocês comecem a trabalhar com processo penal, vocês desconectem da matriz do processo civil. Eu sou totalmente contra a teoria geral do processo. O professor Jacinto já passou por aqui, deve ter falado algumas coisas nessa linha. Um dos maiores erros do processo penal brasileiro foi, durante muito tempo, ter sido pensado com o olhar dos civilistas, com o olhar do processo civil. E sempre que se trouxe as categorias do processo civil para encaixar no processo penal, você criou uma figura híbrida, um monstro, um Frankenstein. Então é por isso que eu coloco lá uma recusa à TGP, ou seja, uma recusa à teoria geral do processo. Isso é muito importante. É muito importante que vocês sempre pensem que o processo civil trabalha numa outra perspectiva e é uma outra realidade fenomenológica. Basta considerar o seguinte, agora vinha chegando e estava pensando nisso, né? Eu chego no bar e compro lá um café, um pão de queijo e venho da aula comendo. Eu realizei um negócio jurídico. Quantos negócios jurídicos a gente não realiza ao longo de um dia, sem precisar do processo civil para nada? Eu vou lá e compro, ele me entrega o produto, não há nenhum problema. Vocês contratam, distratam, fazem N negócios jurídicos num dia. Vocês não precisam do processo civil para nada. Por quê? Porque o direito civil, ele é autoexecutável, ele é autorrealizável, ele se basta. Você só vai chamar o processo civil quando você tiver, numa perspectiva carnelutiana, aquela lide, que é um conflito de interesses qualificado uma pretensão resistida. Ou seja, eu paguei, não me entregou, eu comprei, o produto veio com defeito, aí você vai para o processo civil. Agora, pensa no direito penal e pensa no processo penal. Se eu agora no caminho para cá fosse, mais uma vez, né, porque já fui várias, né, mas se eu fosse assaltado na chegada aqui, se o cara coloca um 38 na minha cabeça e diz, perdeu o Playboy, eu entrego tudo. Ele vai embora, leva meu carro, minha carteira, meu telefone. A pena cai automaticamente na cabeça dele? Não. Quando eu parar de correr, né, depois que eu fugir do assalto, eu vou ter que pegar o telefone, call 911, ligar para a polícia, vou ter que registrar uma ocorrência, vai se investigar e aí apurar a autoria, a materialidade, então ter um processo e depois de provada a materialidade, a autoria, nós temos uma sentença e só então nós vamos pensar na pena. Significa dizer o quê? Que o direito penal, ao contrário do civil, ele não tem realidade concreta. O direito penal não se realiza sozinho. O direito penal é uma abstração. Ele só vai ter concretude quando realizado dentro do processo. Então é uma íntima relação, interação entre direito material e processual no processo penal que não tem no processo civil. Por que eu estou fazendo essa digressão? Para vocês pensarem que a partir dessa matriz diferencial, toda a fenomenologia é diferente. Não dá mais para você pensar processo penal com as condições, por exemplo, as condições da ação do processo civil. Legitimidade, interesse. Legitimidade, bem, mas interesse. Interesse. Imagina você chegar num processo, numa audiência, e perguntar para o promotor ou para a promotora, doutora, qual é o seu interesse em estar aqui? Ela vai rir da tua cara. Ela vai dizer, meu interesse, primeiro, decorre da lei. É ex vilegis. Eu estou aqui porque a lei diz que eu sou obrigado a te acusar para poder te punir. E por outro lado, só tem uma forma de te colocar na cadeia, é te acusando. Então não é uma questão de interesse, é uma questão do processo como um caminho necessário para chegar numa pena ou numa não pena. Então isso muda toda a complexidade, toda a visão das coisas. Mas enfim, isso é para vocês começarem também a pensar que os bens, os valores em jogo no processo penal são completamente diferentes do processo civil. Carnelucci já dizia, claro, no reducionismo, o direito processual civil, o direito civil, é o direito do ter. O processo penal é o direito do ser. Aqui você lida com a liberdade. É por isso que direitos e garantias fundamentais aqui são muito mais relevantes. E é por essa perspectiva que a gente começa a chamar atenção de largada, que eu vou trabalhar com um conjunto de princípios, garantia, mas que isso não tem nada a ver com impunidade.
Porque uma premissa básica para pensar processo penal no marco da Constituição é que punir é necessário, punir é civilizatório. O que eu quero dizer com isso? Que a pena ela é uma recusa à barbárie. A pena é uma recusa à vingança privada. Primeiro aspecto. Segundo, efetivamente, numa sociedade complexa como a nossa, nós precisamos punir. Tem gente que não pode estar aqui conosco, tem que estar guardado no presídio ali. Isso é inevitável. Ainda que a pena de prisão seja igual a mais de 200 anos e não cumpra a sua missão, as suas promessas ressocializadoras. Mas, por hora, ainda precisamos punir. Então, punir é necessário. Eu não sou abolicionista. Punir é necessário. Agora, para mim, o mais importante é que, para punir, é preciso respeitar a regra do jogo. E, principalmente, nós podemos garantir para punir e punir garantindo. As coisas não se excluem no processo penal. Então, quando eu trabalho com direitos e garantias fundamentais, para dar o preenchimento dessa instrumentalidade, e a partir disso eu penso a matriz fundante do processo penal, eu não estou falando em obstáculos para punir, senão em limites ao poder de punir. Até porque no processo penal é poder que se trata. Só um parênteses. Não falem mais ius puniendi, direito de punir. Lá na matriz está errado. O que o Estado tem não é um direito de punir. O Estado tem um poder de punir. E quando você dá o nome correto às coisas, você trabalha de uma maneira correta com limite. Então, é poder. Se é poder, é condicionado. Se é poder, tem que ter limite. Todo poder tende a ser autoritário e precisa de limite. É por isso que processo é um ritual de exercício de poder. No final, alguém vai ser punido ou não. Mais um parênteses, né? Hoje eu estou com Carnelucci na cabeça. É muito bom ler o Carnelucci. Leiam, peguem os autores clássicos, revisitem. Leiam Goldschmidt, leiam Carnelucci, leiam. Mas, principalmente, o Carnelucci é um autor que tem uma obra muito vasta e muito complexa. Ele tem fases. Não dá para ler um livro e dizer que aquele é o pensamento dele. Não, tu tem que ler o resto para entender o que ele está pensando. Então comecem pelo final. Peguem lá as misérias do processo penal para ler, depois peguem lá lecciones sobre o processo penal, comecem de trás para diante, do final da vida dele, para trás. Carnelucci vai dizer, uma das maiores misérias do processo penal é que para você saber se deve punir alguém, você já vai punindo. O processo já é um ritual de exercício de poder e de punição. Daqui a pouco mais eu vou falar sobre o direito de ser julgado num prazo razoável. E vou explicar que no processo penal, por exemplo, o tempo já é punição. O simples fato de você ser acusado já é uma pena. Os espanhóis chamam de pena de banquilho, né? Sentar no banco dos réus já é uma punição. E quanto mais tempo demorar o processo, maior é essa punição. E você já vai punindo alguém para saber se vai punir no final. E não raras vezes você pune e no final diz, mas eu vou te absolver. Mas você já destruiu a vida de alguém. E isso é sistemático.